Olá! Vamos começar com um desafio. Como é que se pega num emaranhado de fios e portas lógicas e se transforma tudo numa linguagem que seja, sei lá, universal e elegante? É exatamente isso que vamos descobrir hoje, mergulhando no mundo da eletrónica digital para construir essa ponte entre o desenho e a matemática. Quando a gente olha para um diagrama destes, parece um quebra-cabeças bem complicado, não é verdade? São tantas portas, tantas ligações. A questão central é como é que descrevemos o que isto faz de uma forma simples, de um jeito que qualquer pessoa, ou melhor, qualquer computador, consiga entender sem ter que olhar para o desenho. Pois bem, a resposta para isso tem um nome: álgebra booleana. É basicamente um sistema matemático que consegue transformar todo esse caos visual numa expressão super clara e direta. E o melhor de tudo, em vez de lidar com números infinitos, aqui só existem dois estados: verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, 1 ou 0. Simples assim. Então, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos entender o porquê desta linguagem. Depois, vamos ver os blocos básicos de construção. A seguir, passamos dos diagramas para a álgebra. Aí, descobrimos o verdadeiro poder da simplificação. E para fechar, vamos juntar tudo num exemplo prático, do início ao fim. Vamos a isso então. Para começar, vamos direto ao fundamento. Afinal, por que a álgebra booleana é tão, mas tão importante para a eletrónica digital? E o mais curioso nisto tudo é que George Boole, o criador, nem sequer estava a pensar em eletrónica. A ideia dele era bem mais filosófica. Ele queria mapear as leis do pensamento, criar um sistema para a lógica, para a tomada de decisões. Mal ele imaginava que estava a criar a linguagem base de toda a computação moderna. Incrível, não é? Eu sei, a palavra álgebra às vezes assusta um bocado. Mas calma, a álgebra booleana é muito, mas muito mais simples do que aquela que a gente aprendeu na escola. Pode esquecer as frações, as raízes quadradas, os logaritmos. Aqui, o universo resume-se a dois valores, 0 e 1, e só 3 operações principais. E é delas que vamos falar já a seguir. O que nos leva direitinho à nossa segunda parte. Está na hora de conhecer o vocabulário deste novo idioma, ou seja, os componentes fundamentais de qualquer circuito digital. Olha, tudo se resume a isto. 3 operações básicas: AND, OR e NOT. Pensem na porta AND como um E. A gente representa com um ponto e ela é exigente. A saída só é 1 se ambas as entradas forem 1. Já a porta OR, que a gente usa o sinal de mais, é o nosso O. É mais relaxada. A saída é 1 se pelo menos uma das entradas for 1. E a NOT? A NOT é a porta do contra. É uma inversora simples. O que entra, sai exatamente ao contrário. Fácil, certo? Ok, agora que já temos o vocabulário, está na hora da parte prática. Mãos à obra. Como é que a gente pega num daqueles diagramas de circuitos e o transforma numa expressão booleana? O processo, na verdade, é bem lógico. A gente começa sempre da esquerda para a direita, lá nas entradas, escrevemos a expressão da primeira porta que o sinal encontra. O resultado dessa porta, a sua saída, vira a entrada para a porta seguinte. E assim vamos, construindo a expressão camada por camada até chegar lá na saída final. E agora, atenção a um detalhe que faz toda a diferença: os parênteses. É exatamente como na matemática que já conhecemos. Eles ditam a ordem das coisas. Por exemplo, se a saída de uma porta OR vai para uma porta AND, essa operação OR tem que estar entre parênteses. Vejam bem, a expressão A mais B.C representa um circuito completamente diferente de A mais B.C. Esquecer os parênteses aqui muda a lógica toda. É um erro clássico. E para que toda a gente leia uma expressão da mesma forma, existe uma ordem a seguir, uma espécie de regra de trânsito. Primeiro, resolvem-se as inversões, o NOT. Depois, o que está dentro dos parênteses. A seguir, vêm as operações AND e só no fim, as operações OR. Pensem nisto como a gramática desta nossa linguagem de circuitos. Ok, mas para que este trabalho todo? Por que a gente se dá o trabalho de traduzir os desenhos para a álgebra? A resposta leva-nos à parte mais poderosa disto tudo: a simplificação. É que o objetivo final aqui não é só descrever o circuito, é otimizá-lo. Esse é o pulo do gato. Usando as regras da álgebra booleana, a gente consegue pegar numa expressão enorme e complicada e encolhê-la até à sua forma mais simples possível. E o que é que isso significa na prática? Circuitos mais baratos, mais rápidos e mais eficientes, que fazem exatamente a mesma coisa. E esta imagem aqui mostra isso na perfeição. É o antes e o depois. À esquerda temos o circuito original, complexo. À direita, a sua versão simplificada. E o mais incrível é que os dois fazem rigorosamente a mesma coisa. A saída é a mesma para as mesmas entradas. A diferença? O da direita é mais barato de construir, mais rápido a funcionar e mais eficiente. Isto é pura elegância da engenharia. Pronto, para juntar todas as peças deste puzzle, vamos agora ver um exemplo completo, passo a passo.
Vamos pegar num circuito, criar a sua tabela-verdade, encontrar a expressão e, claro, simplificá-la. Passo número 1. A tabela-verdade. Pensem nisto como o bilhete de identidade do circuito. É um registro completo do seu comportamento. Basicamente, a gente lista todas as combinações possíveis de entradas, neste caso A, B e C, e para cada uma vemos qual vai ser a saída, o nosso X. Ok, agora o passo 2. Olhamos para a tabela e focamos-nos só e apenas só nas linhas onde a saída deu 1. Para cada uma dessas linhas, vamos escrever um termo que a descreva. A regra é simples. Se a entrada for 0, a gente inverte-a na nossa expressão usando o ponto de exclamação. Por exemplo, naquela linha onde A igual a 0, B igual a 1 e C igual a 0 e a saída é 1, o termo fica IA.B.IC. E na linha seguinte, com A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1, fica IA.B.C. E por aí adiante. Fazemos isto para todas as linhas que resultam em 1. Passo 3. Juntar tudo. Agora pegamos em todos esses pequenos termos que encontramos e somámos-los, um a um. O que temos aqui é a expressão booleana completa, que descreve na perfeição o nosso circuito. Mas, convenhamos, é uma expressão longa, parece complicada sem necessidade, não é? E agora, o momento da verdade. O passo 4. É aqui que a magia acontece. Aplicando as regras da álgebra booleana, agrupando os termos, eliminando o que é redundante, aquela expressão enorme simplesmente colapsa. E o resultado é inacreditável. X igual a B. Exatamente. Todo aquele circuito com aquelas portas todas e ligações, no fim de contas, faz exatamente a mesma coisa que um simples fio ligado à entrada B. Isto não é truque de mágica, é o poder brutal da simplificação. E isto, claro, deixa-nos a pensar. Acabámos de ver como um sistema de regras lógicas conseguiu encontrar uma simplicidade incrível por trás de um circuito aparentemente complexo. E a pergunta que fica no ar é: que outros sistemas complexos do nosso mundo, seja na biologia, na economia ou até na forma como tomamos decisões, estão só à espera que alguém encontre a linguagem certa para revelar a sua lógica escondida? Fica a reflexão.